fala sobre o Seiko Pog, Mário César Nunes. Mário César Nunes fala sobre um pouco sobre o Seiko Pog. Bom, pessoal, Seiko Pog, tá, o Seiko Pog é sensacional. O Seiko Pog é sensacional, não tem como não gostar do Seiko Pog. O Seiko Pog é um speed timer, né? Um speed timer feito pela Seiko. E se não me engano, o modelo é de 1972, tá? O modelo é de 1972. Porém, o Speed Timer foi lançado em 1969, janeiro de 1969. As primeiras unidades do Seiko do modelo Speed Timer foi vendido exatamente em março de 1969, tá? Para muitos, o primeiro relógio cronógrafo automático do mundo a ser vendido para o grande público, vendido, né, no varejo. Vendido no varejo, ele sem dúvida é o primeiro do mundo. Né? O primeiro a ser fabricado, não estamos questionando aí, é o primeiro que foi lançado e mandado, se está vendendo. Primeiro foi, e com certeza é o Seiko Pog. Não tem o Seiko Pog, não. Seiko Speed Timer, né? E lembrando o seguinte, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vamos lá, cadê você? Abrir com o Google Chrome. Vamos ver se eu consigo abrir. Tá? Vamos conversar um pouquinho agora sobre ele. Eu vou. E o Speed Timer, tá? Speed Timer foi tema do meu livro. Isso mesmo, o Speed Timer foi tema do meu livro. Eu particularmente estudei muito sobre o Speed Timer e é interessante porque o seguinte tem que ser colocado, tá? O Seiko Pog talvez seja um motivo, né? Um motivo pelo qual a, a Seiko tenha voltado no ápice, no topo novamente. Talvez ele seja um dos responsáveis, né, por essa volta. Porque acontece o seguinte, em 2005 para 2007, um curioso, né, estava olhando projeto Apollo, né? O projeto Apollo, não, o projeto Skylab, que era o projeto da NASA, né? Que levava vários cientistas para o espaço. E nesse projeto eles faziam várias experiências no céu, no espaço. Né? E para quem não lembra, para quem eu já acabei de citar agora um pouquinho antes na live, o grande patrocinador, o coadjuvante nessa história era o Ômega, né? O Ômega Submariner, não, o Moonwalk, né? O Moonwalk era o grande relógio que acompanhava os cosmonautas e os astronautas da NASA. Só que em 1973, o Capitão William Polk, ele foi fazer o treinamento para participar da Skylab 4, se não me falha a memória. Só que daí ele teria que passar o tempo para fazer o treinamento dele, justamente para várias situações que poderiam acontecer no espaço. Né? Então ele foi lá treinar a respeito do próprio foguete, reentrada, várias situações. Então, quando o astronauta, o cosmonauta se inscreve para ir para o espaço, ele tem que passar por uma série de bateria de exames e uma série de treinamentos, porque ele vai estar sozinho, vai estar ele mais 2 ou 3 cosmonautas ou 3 ou 4 astronautas ali que vão ter que resolver tudo. Né? Desde um parafuso solto até coisas mais complexas, como corrigir a posição de uma antena do lado de fora da nave. Então, eles têm que fazer tudo dentro da aeronave. Então, eles passam por um período de treinamento intensivo dentro da NASA. E é interessante o seguinte, que quando o Capitão Pog chegou, então, para fazer o seu treinamento dentro da NASA, né, para fazer esse intensivão dentro da NASA, o relógio Ômega, que deveria estar no pulso dele para acompanhá-lo nos treinamentos, não havia chego. Tá? A Ômega atrasou o envio, né? O envio do relógio e fez com que
o Capitão Pouco tivesse que então buscar um relógio alternativo, né, para que pudesse então fazer parte do treinamento, né? Naquela época, lembre-se o seguinte, que praticamente era tudo era analógico naquele período, né? Como tudo era analógico naquele período, a, né? Por exemplo, acionamento de válvula, ou qualquer coisa que tivesse que fazer dentro da aeronave era cronometrado. Não existia um computador lá que fazia. Lembrando que o computador que estava dentro da cápsula lunar, ela tem menos capacidade que isso aqui. Menos capacidade que um celular hoje. Então, é uma coisa extremamente rústica que eles tinham. Então, muitas coisas eles precisavam cronometrar aqui no pulso para poder dar uma sequência lógica para o lançamento, ou até mesmo para a aterrissagem. Então, por isso, ele era necessário, era um instrumento necessário ter um relógio bom no pulso para que ele pudesse fazer todas as manobras necessárias. Então, ele, como não tinha o ômega no pulso, ele foi obrigado, então, a ir a uma loja, ali mesmo, perto de Cabo Canaveral, perto da NASA, ali onde eles estavam fazendo o treinamento, e ele então adquiriu o famoso Seiko Pog, né? O Seiko Pog, deixa eu tentar diminuir a minha imagem aqui, vou tentar diminuir a minha imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, isso aí faz parte do meu livro aqui, pessoal, faz parte do meu livro, tá aqui. Esse aqui é o Seiko Pog, pessoal, esse aí é o modelo Pog, tá? Esse aqui é o Seiko Pog, esse é o primeiro cronógrafo automático aí para o espaço, né? Conforme eu já escrevo ali, a honra era concedida antes para o SIM 140 utilizado pelo astronauta alemão chamado Reinhard Furrer. Acho que é assim que fala, né? Reinhard, tá? Em 1985. Só que então descobriu então que a missão Skylab 4 de 1973, o cosmonauta Capitão Pogge, William Pogge, já tinha subido para o espaço com esse modelo. Tá? Então algumas pessoas olham o Speed Timer, né, e falam para mim assim, mas eu tenho o Pogge azul. Não, Pogge não é azul, Pogge é laranja, pessoal. Pogge é laranja, tá? O azul é um Speed Timer, tá? O Pogge é o laranja. Tá? O Pog é o laranja. Não cometam esse pequeno erro. Eu não considero o azul, o preto, o outro, as outras o Pog é o laranja. Tá? E o interessante é o seguinte, que essa foto foi que deu início a tudo. Essa foto foi que deu início a tudo. Por quê? Porque um curioso estava olhando as fotos das missões Skylab e viu essa foto. Só que ele prestou bem atenção, porque essa pessoa, além de ser interessado pelo espaço, pela NASA, ele também era um amante de relógios. Então, na hora que ele olhou o relógio, ele falou assim, mas isso não parece um ômega, né? Foi o que ele falou, William Pog, mas aí ele falou assim, mas espera aí, esse aí não é um ômega, né? Então ele teve a curiosidade em 2005, se não me falha a memória, né? Em 2005 ele teve a curiosidade então de mandar uma carta para então o coronel William Pog, né? Agora coronel, né? Perguntando a respeito desse relógio. Mas espera aí, esse relógio que aparece nessa foto, não, você não está usando o ômega. Que relógio é esse? Né? O Coronel Pog ainda tinha desde o recibo da compra, o relógio e tudo mais ligado a essa experiência lunar, essa experiência de cosmonauta dentro do Skylab 4. Tá? E ele conta, né, que agora surgem duas lendas, né? A primeira lenda é que ele teria colocado o seu relógio, tá, no braço direito e outro no braço esquerdo. Outros dizem que ele colocou no seu tornozelo, amarrou o relógio Seiko no tornozelo para poder utilizá-lo no espaço. E por que ele fez isso? Porque quando o relógio ômega chegou, certo? Ele tinha que reaprender todas as funções que ele tinha aprendido com o Seiko a fazer então com o ômega. Aí o que ele fez? Falou assim, puxa vida, para mim fazer tudo isso, vou levar o Seiko junto comigo. E levou o Seiko para cima justamente para poder, porque ele já tinha treinado com o Seiko, já tinha se adaptado com o Seiko. Então ele resolveu levar o Seiko. Então, por isso mesmo, esse relógio acabou se tornando o primeiro cronógrafo automático aí para o espaço em 1974.
Tá? Então, o Coronel Pog viajou com esse Seiko Pog aí em 1974 na missão Skylab 4. Tá? Aí, em 2007, se não me engano, foi feito então um leilão dessas peças. Tá? Foi feito um leilão dessas peças. E eu acho que, se não me engano, em 2007 também o Coronel Pog veio a falecer também. Tá? E é interessante que depois dessa descoberta, depois de ter sido amplamente divulgado, né, que o primeiro relógio a ir para o espaço, um automático ir para o espaço, era um Seiko Pog, né, o Seiko Speed Timer, né, que foi carinhosamente apelidado de Seiko Pog, né, a, a procura por esses modelos começaram a aumentar. E aí, logo em seguida, também, ligando nessa questão de buscar relógios antigos, quando você vai começar, então, na época que estava começando aquela procura na internet, né? E começou a aparecer, então, começaram a pesquisar sobre relógios Seiko, né? Aí começa a aparecer Seiko Turtle, começa a aparecer Capitão Willard, começa a aparecer modelos icônicos como Seiko Arne, né? Como 007. Então começam a aparecer que a Seiko começa a se tornar grande de novo. Começa a se tornar grande de novo, isso no começo do século. E isso fez, a fomentação desse leilão em 2007 fez com que a busca pela palavra Seiko começasse a crescer. E isso gerou, então, uma nova perspectiva de mercado para a Seiko. E aí, em 2015, então, ela resolve globalizar tudo e lançar, então, a linha Prospex com o modelo Turtle. E aí começa a nova escalada da Seiko novamente para o mundo todo, hoje sendo considerada uma das principais marcas de relógios do mundo, certo? Gostou da história? Se você gostou da história, não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo também, que vai ser muito legal ter a sua avaliação aí para mim também.